Olá, me chamo Leandro Marins e eu gostaria de falar a respeito de um tema que hoje praticamente todo mundo se preocupa e que é uma grande preocupação para o nosso país, que é o desemprego. Fazendo uma breve introdução, no ano de 2014 se estabeleceu no nosso país uma grave crise econômica. E essa grave crise ela atingiu vários setores da nossa economia. E nesse mesmo período ganhou força uma das maiores operações anticorrupção do nosso país, que é a Operação Lava Jato. E o objetivo da Lava Jato, foi realizar a maior investigação contra a corrupção no nosso país. Então, somado à grave crise que existia no nosso país, mas a Operação Lava Jato, a nossa economia ela foi gravemente atingida e sofreu uma grande queda. E foi aí que muitas áreas do setor privado sofreram grandes perdas e foi também nesse mesmo período que muitos brasileiros perderam seus empregos. Eu posso falar porque eu também sou fruto dessa grave crise. Em 2016 eu perdi o meu emprego, larguei o Rio de Janeiro, que era um estado que estava em crise, vim para Curitiba por ser uma cidade de grandes possibilidades, uma cidade que oferece uma grande qualidade de vida, só que no meu pensamento o mercado de trabalho aqui estivesse bem aquecido, né? Só que não foi o que aconteceu. A crise ela não estava instalada somente no Rio de Janeiro, ela estava instalada também em todas as áreas do nosso país. Então, chegando aqui, eu me deparei também com esse grande número de pessoas desempregadas e tive que me reinventar. Fui procurar outra coisa para fazer, afinal de contas eu tenho família para sustentar, né? Pesquisando algumas fontes, eu fui até o site de IBGE, que ele apura com bastante afinco essas questões de taxas no nosso país, e o terceiro trimestre de 2019, que terminou agora em setembro, fechou com mais de 12 milhões de desempregados. É um número ainda muito elevado que gera uma grande preocupação para as pessoas que buscam a recolocação no mercado de trabalho formal para terem suas garantias, como também dos nossos governantes. Quero falar também um pouquinho sobre as consequências do desemprego. Atualmente, a gente ainda vive um ambiente de incertezas, o que faz com que a nossa economia ela vai crescendo em passos lentos, ou seja, ainda não está naquele crescimento acelerado que todo mundo esperava. Nós, brasileiros, com o novo governo que nós temos, e o próprio governo, que imaginou que com essa mudança que nós tivemos, poderia gerar um maior índice de empregos, de ocupação às pessoas, e com isso o crescimento da nossa economia. Então, o ambiente de incerteza e esse crescimento desacelerado da economia são os maiores vilões do baixo número de brasileiros que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. E atualmente a gente consegue enxergar um leve crescimento, né, da população ocupada, né? Mas a fatia de trabalhadores que atua na iniciativa privada com carteira assinada ainda é praticamente estável. Eu procuro sempre estar acompanhando nos noticiários, porque como bom brasileiro eu quero que o nosso país tome o rumo certo.
porque nós temos potencial, nós temos um país rico, só que infelizmente a corrupção ainda impera no nosso país, então isso acaba atingindo todas as áreas do nosso país. E ainda segundo o IBGE, a taxa de desocupação no trimestre, que encerrou em setembro de 2019, foi de 11,8%. E como eu gosto de pesquisar, às vezes até mesmo fazer comparativo de algo que seja relevante, eu fui também pesquisar qual era a taxa de desocupação no fechamento do primeiro trimestre de 2019. E essa taxa era de 13,1%. É uma diferença pouca, de pouco mais de 2 pontos percentuais, mas é uma melhora. Se a gente continuar nesse ritmo, acredito que que o nosso setor privado vai ter mais confiança e eu creio que mais pessoas conseguirão um emprego registrado. Alguns brasileiros têm procurado se reinventar para poder driblar a crise, né? Eu costumo até dizer que o brasileiro ele precisa ser estudado pela NASA, porque é um povo que sabe lidar com as adversidades como ninguém. É um povo sofrido, mas também é um povo que sempre está se reinventando, sempre está buscando fazer algo de melhor para si e alguns até mesmo para o próximo, né? E eu cheguei à conclusão de que os brasileiros eles têm feito várias coisas, né? Tem buscado, como eu falei, né? Tem se reinventado para driblar o desemprego. E como como o emprego formal ainda está em leve crescimento, o subemprego e o emprego formal, eles ainda têm se tornado a solução para o povo brasileiro, né? Posso falar que hoje também eu trabalho num emprego informal e vai muito de encontro, né, com o que eu pesquisei em alguns textos, né, que os mesmos se sujeitam a trabalhos que eles não conseguem colocar as suas habilidades em prática, né? Habilidades que foram adquiridas ao longo da sua vida profissional e também sobre a vida acadêmica, né? Só que passar por necessidade nós não podemos, então a solução é a gente sempre buscar se reinventar. Isso gera uma grande frustração para esses trabalhadores que atuam no setor informal e no subemprego, né? Porque são pessoas que, na grande maioria, investem na sua carreira profissional, investem na sua vida acadêmica e tem uma frustração porque todo o conhecimento, todas as habilidades adquiridas, elas não conseguem colocar em prática. Então isso é um pouco frustrante para essas pessoas, né? Eu posso falar assim de carteirinha porque hoje eu passo por isso. E como eu falei, né, a esperança é que aí nos próximos meses a gente tenha uma maior taxa de ocupação, de pessoas trabalhando com carteira assinada, tendo direito aos seus benefícios e com isso também, a gente tendo um número de pessoas empregadas, isso movimenta a nossa economia, né? Porque o poder de compra das pessoas volta a subir, volta a crescer e isso interfere diretamente na nossa economia. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês e mais uma vez quero agradecer a oportunidade. Um abraço a todos e até mais.